Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na terceira parte da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Rémy de Margerie, parte onde ele exalta, o biógrafo exalta a importância literária de São Francisco de Sales dentro da história da literatura francesa, né? Nós estamos no capítulo 3, página 95. Absolutamente não podemos julgar o estilo e o modo de escrever de São Francisco de Sales pela oração fúnebre do Duque de Mercœur, trabalho de ostentação literária que o autor só escreveu para ceder aos desejos de uma família nobre, a que os seus haviam servido e honrado através de várias gerações. Fez esse discurso não segundo o seu próprio gosto, que era excelente, mas segundo o estilo da época, que era detestável. A beleza simples e encantadora aí se encontra em mais de uma página em que se revelam a eloquência e a inspiração. É de lamentar, porém, que por uma injustificável desconfiança de si mesmo, São Francisco de Sales, em circunstância tão solene, não tenha ousado falar e escrever segundo seu modo e seu estilo, ao invés de sacrificar à moda, à pompa e à retórica retumbantes, então em vigor. Julgou-se obrigado a empregar um estilo elegante e precioso, que não lhe assentam. Embaraçou-se em períodos demasiadamente extensos e tão contrários ao seu fraseado habitual, delicado e fluente. Serviu-se de termos empolados, opostos à sua linguagem tão suave e tão simples. Receando tornar-se vulgar, ele, que era a distinção em pessoa, foi à procura de imagens rebuscadas, e as que encontrou, com visível esforço, valem muito menos do que as que lhe saem espontaneamente. Ao gongorismo, cheio de metáforas e paráfrases, então reinante, sacrificou sua índole, sua natureza e seu espírito. Os melhores escritores, em seus começos, usam dessas condescendências para com os gostos da época e não compreendem desde cedo quanto a naturalidade vale muito mais que os artifícios de seus contemporâneos. Por isso mesmo, nessa primeira fase, o que eles escrevem para si mesmos e para seus amigos particulares vale infinitamente mais do que os trabalhos destinados ao grande público. Sem sair da saboia, podemos fazer a mesma observação a propósito de José de Maistre, que era também saboiano, né? Esse indivíduo contraditório também da Revolução Francesa, né? Enfim, numa época em que, nas suas cartas íntimas, ele já era um grande escritor, as primeiras páginas que deu a imprimir apresentam a sonoridade fútil e a sensibilidade afetada, tão apreciadas pelos jornalistas do período revolucionário. Mas esses ensaios literários e oratórios não retratam o verdadeiro São Francisco de Sales. Onde o encontramos todo inteiro é nos seus livros de moral
e de ascética e na sua monumental correspondência. Aí, quase sempre, é um modelo para os escritores, no que toca à forma e ao torneio da frase, como é também para os moralistas, no que respeita à elevação do pensamento, à delicadeza de sentimentos e à profundeza de análise. A Introdução à Vida Devota, livro que foi concebido e escrito para o bem exclusivo de uma só alma, presta-se muito bem para o estudo do estilo e das qualidades literárias de São Francisco de Sales. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Essa observação dele sobre esse discurso fúnebre, né, a esse nobre, além das observações que o biógrafo fez aqui, né, mostra muito bem uma coisa curiosa de todo grande escritor, né? O grande escritor que desenvolveu o estilo próprio, ele sabe qual que é o estilo da sua própria época. E mais, ele sabe escrever textos no próprio estilo da época. O que mostra que quando ele escreve com estilo próprio, ele tem absoluta consciência de que ele não está escrevendo no estilo da época, e sim no estilo próprio, né? Então, se São Francisco de Sales quisesse escrever textos no estilo da época, ele saberia como fazê-lo, né? Então, Introdução à Vida Devota, né? Seja quando o autor descreve as enfermidades da alma, seja quando trata dos deveres de cada estado, seja finalmente quando incita à prática da virtude e assinala os obstáculos que devem ser afastados na senda do progresso espiritual, seu pensamento, seu coração e sua linguagem guardam sempre um grão de perfeição tal que é difícil de atingir e mais difícil ainda de conservar. Se, porém, quisermos conhecer todos os recursos desse escritor, que exerce sobre nós santa fascinação, se quisermos saber com que amável delicadeza diz coisas delicadas e deixa perceber aquelas que não quer dizer abertamente, com que franqueza trata das coisas sérias, com que grandeza e com que energia se exprime sobre coisas grandes e fortes, devemos ler as suas cartas. Se pretendermos conhecer a eloquência cordial e a ternura carinhosa e viril com que sabe falar às almas enlutadas, chorando com elas e levantando-lhes o ânimo num suave impulso para a ideia grandiosa do sacrifício e para o pensamento do nosso encontro na eternidade, devemos então ler e reler sua incomparável e magistral correspondência. Ali, talvez mais do que em todos os seus escritos, não se encontra um deslize em sua linguagem, que revela uma transparência admirável. Aí se verifica, tanto literariamente quanto moralmente, a bela fórmula de Joubert, que parece ter sido dirigida aos escritos de nosso santo. A palavra semelhante ao pensamento, o pensamento semelhante à alma, e a alma semelhante a Deus. Quanta beleza em tudo isso! Ao concluir o presente capítulo, seja-nos permitido dar um conselho aos escritores que tratam dos vícios e das virtudes, das alegrias e das dores da humanidade. Dir-lhes-íamos: procurai escrever desta maneira,
Mas eles certamente responderão que para escrever como São Francisco de Sales é preciso pensar como ele, e que para pensar como ele é preciso esforçar-se para amar e viver como ele amou e viveu. Assiste-lhes toda a razão. Então, assim termina essa parte do São Francisco de Sales como escritor, né? E é uma pena que nós não temos, né? Essa correspondência, né, de São Francisco de Sales na nossa língua, né? Eu não sei se tem tradução para o espanhol, provavelmente deve ter tradução para o espanhol, né? Para o inglês, eu não sei. Mas é uma parte da obra literária de um grande escritor, né? A parte de correspondência, né? E sobretudo um escritor santo, né? Porque a correspondência dele era de orientação espiritual, né? De direção espiritual, né? Então imagina se nós tivéssemos essa riqueza disponível na nossa língua, o quanto a gente poderia se beneficiar disso, né? Hoje, num tempo em que a direção espiritual é tão desprezada, né? Nós poderíamos nos servir desse santo, né? Para a própria direção nossa, né? Vamos ver se alguma editora se digne a nos brindar com essa obra. Uma outra parte também da obra, aí não escrita, mas foi escrita por quem o ouviu falar, nós vamos ver na outra biografia que nós vamos ler, São Francisco de Sales, que é a parte das conferências espirituais que ele tinha com as suas filhas espirituais no Mosteiro da Visitação em Annecy, né? Uma parte, trechos dessas conferências espirituais nós vamos poder ler na biografia seguinte que nós vamos ler, né? Então aqui nós chegamos na quarta parte dessa biografia, que trata da doutrina do nosso santo, né? Capítulo 1. Um dos caracteres distintivos da moral cristã é a importância que liga à vida interior e o cuidado que emprega em regulá-la. Mas em que consiste a vida interior? É a vida eremítica, solitária e contemplativa? Absolutamente não. Se esse gênero de vida é mais fácil de ser levado na solidão que no século, nem por isso deixa de ser necessário às pessoas que vivem no mundo, onde tudo concorre para a dissipação de espírito, do que no estado religioso, onde tudo leva ao recolhimento. A vida interior consiste essencialmente em duas coisas. A primeira é a intenção, isto é, a orientação da vontade para um alvo considerado como final. A segunda são os sentimentos, isto é, os afetos de que se nutre o coração e que marcam com seu sinete as ações que inspiram. Então, vontade e afetos. Essa palavra afeto, toda vez que nós a lermos nos grandes santos, Santo
Santo Afonso Maria de Ligório usa frequentemente essas palavras. Essa palavra, afeto, né? Então nós devemos entender por essa expressão, por esse termo, um movimento da vontade. Né? Afeto é como o amor, é uma espécie de amor, como o amor é um movimento da vontade. Abre aspas. O homem, diz a imitação de Cristo, tem duas asas para se elevar acima da terra: a simplicidade e a pureza. A simplicidade deve consistir na intenção, a pureza na afeição. Isso que está sendo dito aqui, não é a mística católica, é a base da mística católica, da vida ascética e mística. Não é? É uma coisa extremamente prática. Não é? Fecha aspas para a imitação de Cristo. Só compreenderemos bem esta palavra tão profunda se considerarmos quanto, muitas vezes, são complexas as nossas intenções e quanto, muitas vezes, não são puras as nossas afeições. Então, complexas as nossas intenções, muitas vezes, e não são puras as nossas afeições. Isso que nos distrai, que nos tira da riqueza da vida interior. Vida interior é isso. Não é? Muito prático isso. Né? Tomemos como exemplo um homem cristão e honesto que quer viver e pôr em prática os preceitos da moral natural e da moral revelada. Cumpre fielmente os deveres de Estado. Em assunto de justiça, é exato até a delicadeza, de acordo com as circunstâncias de tempo e de lugar. Segundo os seus recursos, não perde a oportunidade de consolar seus semelhantes e aliviar-lhes o peso das misérias desta vida. Respeita o bom nome do próximo. Guarda a castidade e temperança. Cumpre os preceitos da Igreja. Tem, portanto, virtudes, e essas virtudes, pelos esforços que custam e pela natureza das ações que determinam, possuem valor próprio. Mas para avaliar com exatidão o que valem, é necessário que conheçamos as intenções e os sentimentos de quem pratica essas mesmas ações. Por outras palavras, é preciso conhecer os motivos determinantes do agente. Por quê? Pondo à margem os motivos inconfessáveis que corrompem as boas ações, entre os motivos bons em si, há grandes diferenças de valor moral. Pode-se agir, aqui falamos só de cristãos, por uma feliz inclinação natural, pelo temor dos eternos castigos, pelo desejo das recompensas da outra vida, pelo sentimento puro e simples do cumprimento do dever, pelo respeito à dignidade pessoal e, finalmente, pelo amor de Deus. Então, são todas as razões, né, pelas quais um homem pode ser esse tipo que ele está usando aqui como exemplo, né? Um homem cristão e honesto, diz ele. Descreve um pouco o que é esse homem e depois aqui nos dá algumas
possibilidades de intenções pelas quais esse homem age daquela forma que ele descreveu, né? Esses motivos, todos bons e conducentes aos mesmos atos, não possuem todos igual valor. E se não se equivalem entre si, todo o trabalho e todo o progresso da vida interior consistirão em elevar e depurar as intenções, purificando-as dos motivos inferiores e subordinando-os a algum motivo superior, quando exista. Ora, motivo superior só há um, e este se acha acima de qualquer termo de comparação. É o motivo nomeado em último lugar. O amor a Deus, né? Sendo Deus o bem infinito, amar a Deus é amar o bem infinito. É amar o dever em sua própria fonte e em sua realidade substancial. É amar a própria perfeição moral, além do mesmo dever. É obedecer ao amor único, que não conhece excessos e que não engana os que o seguem. Este amor tem o privilégio de encerrar em si mesmo todos os outros motivos, desenvolve-os e depura-os. Contém e desenvolve o desejo e o amor da recompensa eterna, porque esta recompensa é Deus. Contém e desenvolve o temor das penas da outra vida, porque destas penas a mais horrível é a privação de Deus. O primeiro desses motivos purifica-se, pois, do que tinha de mercenário. Qual que é o primeiro motivo, né? Pelo temor dos eternos castigos, né? Não se trata mais da procura de um salário e de cálculo interesseiro de quem busca comprar o mais barato possível uma remuneração que consiste em um prêmio eterno. É a aspiração do amor que quer unir-se ao seu objeto. O segundo perde o que tinha de servil. O receio não é mais o horror dos sofrimentos físicos, mas sim o estremecimento do amor ao pensamento de perder o que ama, de o amaldiçoar e ofender eternamente, em lugar de bendizê-lo e render-lhe graças para sempre. O amor de Deus encerra e estimula a nobre e justa ambição do aperfeiçoamento moral. Esta ambição converte-se no desejo inerente a todo amor de ser agradável ao amado, pois o amor sincero e verdadeiro exclui todo egoísmo. É esta a parte ativa da vida humana. A vida não consta somente de ações, consiste também do sofrimento. É a paciência, que é a virtude de bem sofrer. Pode proceder de fontes muito diversas. Podemos sofrer por dignidade humana e para testemunhar que estamos acima dos golpes da fortuna, ou também porque, compreendendo a inutilidade de qualquer resistência, esperamos sofrer menos se nos curvarmos de boa vontade ou por uma espécie de resignação imperfeita, uma vez que estamos certos de que a revolta formal é um pecado de que Deus nos pedirá contas estritas. Neste último caso, ousamos enveredar pelo caminho da murmuração e do desfalecimento, que pode chegar às raias do desespero. Há também a submissão por amor de Deus. Embora as ações sejam intermitentes, a vontade de bem agir deve ser contínua.
Além disso, o sofrimento, enquanto dura, tem por si mesmo um caráter de permanência, que exige a continuidade da submissão de nossa vontade. Os diversos atos externos não são mais que um bordado, um ornato sobre o tecido de nossa existência temporal. O fundo do tecido é feito dos sentimentos e das disposições da nossa vontade. Tal deve ser a vida interior, o estado habitual, a respiração e temperatura constante da alma. Em conclusão, a afina vale, pois, o que vale seu amor. Portanto, a questão capital da vida é a questão do amor de Deus. Este amor, fundamento da virtude cristã, fundamento absolutamente necessário para sustentá-la no grau do heroísmo e da santidade, é o único assunto e o título mais apreciado, e o título do mais apreciado livro de Francisco de Sales, o Tratado do Amor de Deus. É uma obra admirável pela sua profundeza e pela sua sublime beleza. É uma obra em que o santo autor pôs toda a sua alma. É um livro em que a ciência mais sólida e as observações mais minuciosas desaparecem, por assim dizer, debaixo do encanto de uma linguagem admirável e sempre inspirada pelo coração. É um livro, finalmente, em que, sem o querer, deixou revelar-se o segredo de sua eminente santidade e de suas obras prodigiosas. Aproximemo-nos, ao menos, dos limites dessa região privilegiada, que não ousaremos explorar por completo. Perguntemos a esse livro encantador como nasce, cresce e se consolida na alma humana o amor de Deus, que estado interior produz e que caráter confere às virtudes que nos leva a praticar. Então, gente, esse capítulo é um pouco uma lição, né, de teologia ascética e mística, né? Uma lição, essas pequenas trechos aqui desse primeiro capítulo, né, nos leva aos digamos assim, ao início, né, do entendimento do que é vida interior, né, do que é na vida interior é disposição natural e do que na vida interior é luta própria, né? Nossa, tá certo? E como os homens do século, nós, não, podemos desenvolver a nossa própria vida interior. Note que São Francisco de Sales, como ele era um grande diretor espiritual, né, ele tratava muito mais com os homens do século do que com os religiosos, embora seja fundador de uma ordem religiosa, né? Mas ele, embora tenha tratado muito com as suas filhas espirituais, as freiras da Visitação, mas ele tratava muito nas suas correspondências. As correspondências são só com pessoas do mundo, né? Inclusive, no seu início, a correspondência dele com a Santa Chantal era com uma pessoa do mundo,
Santa Chantal era uma pessoa do mundo antes de se tornar a priora, né, da Ordem da Visitação. Então, ele é um santo que fala a nós, que estamos no mundo, muito mais do que aos... mas também fala aos religiosos, àquelas pessoas que estão na vida reclusa, né? Nos conventos, nos mosteiros, né? Então, vamos aqui, pela mão do biógrafo, mergulhar nesse grande livro, né, de São Francisco de Sales. Capítulo 2. A virtude que tem por base e raiz o amor de Deus não é, cumpre bem notar, a virtude natural e filosófica de que o homem se julga capaz de praticar pelo seu próprio esforço. É a virtude sobrenatural e cristã, a que a vontade humana não se eleva senão sob a condição de ser prevenida e sustentada pela graça divina. Então, aqui nós entramos numa região que só a mística católica consegue nos fazer entrar, né? E é um selo de unicidade da nossa religião, né? Ela é única por causa disso, sobretudo, né? O moralista cristão, antes de mais nada, deve investigar acerca do que o homem e a natureza humana não podem no que toca ao serviço de Deus. Isso aqui também nós podemos dizer, né? É a verdadeira psicologia do homem, né? Então, o moralista cristão, antes de mais nada, deve investigar acerca do que o homem e a natureza humana não podem, não conseguem, não podem no que toca ao serviço de Deus. É o que faz São Francisco de Sales, como psicólogo consumado que é. Verifica que, apesar da queda dos nossos protoparentes e do pecado original, resta-nos a inclinação natural para amarmos a Deus acima de todas as coisas, e que essa inclinação procede do juízo pelo qual a nossa razão afirma que Deus é o soberano bem. Abre aspas. Embora o nosso coração seja formado, conservado e alimentado entre as coisas materiais, baixas e transitórias, e por assim dizer, sob as asas da natureza, todavia, ao primeiro olhar que volve para Deus, no primeiro conhecimento que dele adquire, a inclinação primitiva e natural para amar a Deus, inclinação que se acha como que adormecida e imperceptível, acorda num instante e aparece de improviso, como uma fagulha que se desprende dentre as cinzas, que, movendo a nossa vontade, lhe imprime um impulso do amor supremo que devemos ao soberano e primeiro princípio de todas as coisas. Fecha aspas. Trecho do livro. Esta inclinação foi conhecida e proclamada pelos melhores dentre os filósofos da antiguidade, como Sócrates, Platão, Epicteto. Inspirou-lhes páginas admiráveis e levou-os a colocar no cimo de toda moral o dever de amar a Deus. Mas essa inclinação em nenhum deles, nem em homem algum privado da graça sobrenatural, foi mais do que um sentimento estéril. É um fato histórico e psicológico que, naturalmente, não temos o poder de amar verdadeiramente a Deus
sobre todas as coisas. Abre aspas de novo para o livro. Nossa pobre natureza, dilacerada pelo pecado, faz com que as palmeiras que temos na Europa, que produzem frutos imperfeitos, como se fossem amostras dos verdadeiros, mas quanto a dar tâmaras maduras e sazonadas, isto é reservado só às regiões mais quentes. Assim também o nosso coração humano produz muito, naturalmente, certos princípios de amor para com Deus. Mas daí a amá-lo sobre todas as coisas, que é a verdadeira maturidade do amor, devido a esta suprema bondade, isto só pertence aos corações animados, favorecidos de graça celeste e revestidos da santa caridade. Este fraco e imperfeito amor, de que a natureza sente estímulos, não é senão um certo querer, um querer estéril, que não produz verdadeiros efeitos, um querer paralítico, que vê a piscina salutar do santo amor, mas não tem a coragem de se lançar nela. Aqui ele está fazendo menção ao paralítico, né, da piscina de Betsaida. Enfim, esse querer é um aborto da boa vontade, que não tem a vida e o vigor necessário para eficazmente preferir Deus a todas as coisas. Pelo que exclama o apóstolo, falando em nome do pecador: sinto que quero bem, mas não adio o meio de o fazer perfeitamente. Aqui ele cita São Paulo, né? Fecha aspas para o trecho. Mas será vã esta inclinação da natureza? E devemos queixar-nos, abre aspas, de que ela nos dá a sede de uma água tão preciosa, se não a podemos beber? Fecha aspas. Certamente que não. Abre aspas. Esta natural inclinação que temos de amar a Deus não existe inutilmente em nossos corações. Deus serve-se dela como de uma argola para mais suavemente nos segurar e atrair a si. E parece que por ela a divina bondade conserva, por assim dizer, os nossos corações presos como avezinhas atadas por um fio, pelo qual possa puxar-nos, quando apraz a sua misericórdia, compadecer-se de nós. Por outro lado, essa inclinação para Deus é sinal evidente que Deus é o nosso primeiro princípio criador, quem nos guia e protege. Certamente a honrosa inclinação que pôs em nossas almas dá a conhecer aos nossos amigos e inimigos que não só pertencemos ao nosso Criador, mas que, apesar de Ele nos ter deitado e soltado à mercê de nosso livre-arbítrio, nós lhe pertencemos e se reservou o direito de nos retornar e salvar, segundo a sua santa e suave providência o exige. Fecha aspas. A essa inclinação natural faltava não somente força para transformá-la em amor livre e afetuoso, mas também lhe faltava luz para encontrar seu objetivo. Nisto também é necessário que Deus intervenha. Abre aspas. Assim o nosso coração, que durante muito tempo experimentou essa inclinação, não conhece a que fim tende esse movimento. Da mesma forma, o coração, por um instinto profundo e secreto, tende em todas as ações para a felicidade, e a vai procurando
aqui e ali, como as apalpadelas, sem saber nem onde ela está, nem em que consiste, até que a fé lhe mostre e lhe descreva as suas infinitas maravilhas. E tendo achado o tesouro que procura, aí, que contentamento, que alegria, que complacência de amor. Fecha aspas. Eu vou terminar a leitura aqui, porque esse capítulo, enfim, tem uma extensão que não cabe aqui na nossa palestra matinal. Então eu vou parar aqui no início da página 68. Então veja o que o nosso autor está fazendo aqui. Não é? Ele está interrogando São Francisco de Sales. Ele está interrogando o livro de São Francisco, com algumas perguntas e obtendo as respostas. Não é isso? Obtendo as respostas. Pelo que eu já li aqui, vocês podem imaginar. Vocês têm uma ideia da profundidade da obra, né? E da importância da obra, né? Esse assunto, ele é o assunto, não é? É a única coisa que vale a pena se debruçar, sobre a qual vale a pena se debruçar, né? Que é a nossa vida interior, agraciada e direcionada ao amor de Deus. Nós não sabemos o que é isso. Ele inclusive descreve esse homem que não sabe exatamente o que é isso. Ele é tocado algumas vezes por esse amor. Ele tem vislumbres desse amor, não é? Mas é uma coisa absolutamente misteriosa, não é? Essa é a nossa verdadeira relação com Deus, né? Deus nosso Criador, né? Aqui nós vamos ver todas as estratégias, né, que Deus usa para nos atrair, segundo as nossas inclinações naturais, segundo a nossa vida aqui na Terra, individualmente, cada um, né, é atraído de formas diferentes para esse grande amor, né? Essa complacência de amor, né? Esse objeto do livro, né, do São Francisco de Sales, a gente vai encontrar em todos os grandes santos místicos da humanidade que já existiu, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Afonso Maria de Ligório, o Padre Faber, que foi um grande místico do século XIX, enfim, em todos os grandes escritores místicos, em Santa Teresinha do Menino Jesus, Sagrada Face, em Santa Margarida Maria Alacoque, em Santa Gema Galgani, né? Mas aqui o São Francisco de Sales nos deixou um manual, um compêndio, um texto através do qual nós podemos ter uma compreensão intelectual ao máximo que nós podemos ter, devido a, enfim, as limitações da nossa razão, do que seja isso. O que é isto? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Que é o primeiro mandamento, né? Que é uma coisa, para mim, incompreensível, né?
E como que esse amor, quando ele se desenvolve, ele desencadeia uma série de coisas no indivíduo, né? A sua vida é tomada pela vida do Criador, né? Certo? Enfim, é difícil de comentar qualquer coisa sobre isso, né? De adicionar comentários sobre isso, né? Então, eu gostaria de ouvi-los sobre a leitura, esse trecho da leitura de hoje. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta. Eu fiquei aqui pensando, ao ouvir o senhor lendo e fazendo esses comentários agora no final, por que será que eu porque assim, a gente lamenta, a gente fica só lamentando que eu não tenho um diretor espiritual. Hoje em dia a gente não consegue encontrar um diretor espiritual. E aí eu fiquei me perguntando, será que se eu tivesse um diretor espiritual, eu ia seguir o que ele estava falando para mim? Porque assim, a gente não tem um diretor espiritual, mas a gente tem livros como esses. E por que será que eu não consigo superar a minha preguiça, a minha desorganização e separar um tempo suficiente no meu dia para fazer uma leitura? Porque eu até tenho os livros. Também. Eu tenho esse Tratado do Amor de Deus, a Filoteia, eu tenho... Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Isso. A Imitação de Cristo. E por que eu não... Porque assim, o livro eu posso ler até o final, ele acabar, mas eu posso voltar e tornar a ler. Cada vez que eu ler, a profundidade, a tendência é que eu entenda de uma maneira diferente, até por causa do momento de vida da gente, que vai, né? A gente vai mudando e a gente vai agregando uma coisa a outra, um ensinamento a outro. Mas a gente... eu fui assim, por que eu só fico igual uma Marta agitada? Porque sim, a gente tem as obrigações da gente, que a gente não pode fugir a elas todas, né? A gente vive uma vida prática aqui, a gente tem um corpo que não pode ser ignorado, né? Porque experimenta fazer uma meditação ou rezar, ou simplesmente rezar um terço. Se você não tiver dormido bem, você vai cochilar, você não quer, você quer acabar aquilo logo. Isso. Pra ficar livre e poder dormir, fechar o olho e dormir, né? Por que, professor? Que Então. Aí a gente só vai culpar o pecado original? Pois é, então. Que tipo de exercício que a gente tem que fazer para superar isso? Pois é, não sei também não. O que eu sei é o seguinte. Nós temos disponível, nós que eu digo assim, pessoas com um certo nível intelectual, com um certo hábito de leitura, não é? Com uma certa vida que dá certo tipo de tempo livre ao longo do dia. Nós, essas pessoas, nós temos às nossas mãos os melhores diretores espirituais da história da igreja, através das obras, não é? Então, nós ficamos procurando um padre, de preferência que esteja perto da gente, porque se a gente tiver que se transportar muito longe para encontrar esse padre, mesmo na nossa própria cidade, a gente já vai colocar empecilhos, né? Ah, não, é muito longe, meu bairro é aqui, mas o padre está lá não sei aonde e tal. Bom, então, por exemplo, o padre Adolfo Tanqueray, ele escreveu o livro Teologia Ascética e Mística, e ele, no prefácio do livro, na introdução do livro,
Ele disse que uma dos objetivos pelos quais ele escreveu o livro era exatamente para oferecer resquícios de direção espiritual àqueles que não encontravam bons diretores espirituais. Isso no século XX, no final do século XIX, né? Que era uma época em que a igreja não estava tão em crise assim. Então já havia uma certa falta de bons diretores espirituais, né? Quando a gente trata de São Francisco de Sales, nós estamos tratando de um dos maiores diretores de almas que a igreja já nos deu, né? E certamente Deus inspirou São Francisco de Sales para escrever a obra dele justamente para nos deixar, a nós, dos tempos futuros, esse tipo de manancial, né? De manancial espiritual. Inspirou Tanqueray, inspirou o Frederick Faber, né? A escrever toda a obra dele, que é pura mística, né? Padre Faber, quando ele escreve o livro das Dores de Maria, ele está escrevendo um livro de mística católica elevadíssimo, né? Enfim, nós temos hoje na nossa língua, né, obras que nos permitem sermos dirigidos espiritualmente por esses grandes santos e homens da igreja que nos legaram essas obras, né? Então, no caso de São Francisco de Sales, inclusive com uma linguagem não só inspirada, não é? Mas uma alta literatura. É um livro de valor literário extraordinário, além das outras coisas. Então, assim, nós não temos essa classe de pessoas a que nós pertencemos, com certo tempo, com certo conhecimento, com certo hábito de leitura. Nós não temos desculpa. Depois Nosso Senhor vai nos perguntar, né, no juízo particular, né, por que nós não recorremos a esses auxílios, né, que Ele estava nos dando, né, para nos dirigirmos mais firmemente a Ele, né? Veja, como você coloca como uma espécie de você está fazendo uma crítica a si mesma, né? Mas eu encaro isso tudo que você falou e o que eu falei aqui como uma grande responsabilidade nossa. Nós estamos com os livros e não os lemos. Eles estão ali porque, de alguma forma, Deus quis que nós tivéssemos esses livros, não é? E nós não estamos lendo. Nós não estamos nos beneficiando disso para nos aproximarmos de Deus, né? Isso é uma responsabilidade gravíssima que nós temos. Conosco mesmo, com a nossa própria alma, né? Que dirá de uma outra responsabilidade, que é, tendo cumprido a primeira responsabilidade, ou seja, de acessar os livros, de nos deixarmos ser dirigidos por esses grandes santos, também de ajudar o próximo a fazer, né? Tá certo? A fazer essa caminhada, né? Isso é mais terrível ainda, porque nós estamos nos negando a nos servirmos, a deixar que Deus sirva de nós para também espalhar esse tipo
de conhecimento místico na linguagem apropriada para os nossos próximos, né? Isso também vai ser computado como nossa responsabilidade. Nós estamos nos negando, e por causa da nossa capacidade, do nosso hábito de leitura, nós temos condições de absorver minimamente esse tipo de coisa. Nós estamos também nos negando a, tendo absorvido, a passar para o nosso próximo esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento mais necessário, mais fundamental para a salvação de uma alma, né? Então, tem esses dois aspectos, né? Nós negamos a nossa própria alma e nós estamos negando as almas dos nossos próximos, que poderiam ficar sob a, digamos assim, a influência desse tipo de conhecimento, porque nós, infelizmente, simplesmente somos, você usou a palavra preguiçosos, de nos mover na direção desse tipo de conhecimento, né? Nossa situação não é boa, não. Não é boa, não. Quanto de tempo a gente perde, né? Com discussões absolutamente inúteis, com literatura absolutamente inútil. E, enfim, ao invés de lermos o que é fundamental para nós, né? Alimento da alma, né? Isso mesmo, Ana Paula. E o senhor foi falando aí, e eu pensando aqui, gente, e me veio assim, me veio aquele evangelho do jovem rico, que fazia tudo certinho, né? Aí Nosso Senhor diz para ele: vá, vende tudo que você tem e me segue. Aí eu fiquei pensando que se vender é colocar as coisas na sua devida ordem, assim, né? De prioridade. Né? E aí me veio assim, eu tenho medo do que ele vai, do que eu vou, do que mais que ele vai me pedir. E na verdade, porque, como se ele fosse pedir acima das minhas forças, e ele já disse que não faz isso, né? Mas eu não acredito. Então eu acredito é uma fé que tá com o pé lá na frente e o outro atrás, né? E o jovem rico também não vendeu, não, né? Não. E veja, a riqueza não é só a riqueza financeira, né? É a riqueza de dons, é a riqueza de inclinação natural, né? O que ele quis dizer é assim, coloque as suas riquezas, né, à minha disposição, à disposição de Deus, né? Coloque as suas inclinações que eu te dei, coloque a sua saúde, o seu bem-estar, tudo isso eu te dei. Então coloca isso à minha disposição. É isso que ele quis dizer, né? Venha para mim, né? Venha para o meu lado, se aproxime, né? A gente não quer fazer isso, né, professor? Não. A gente diz a gente se engana, porque a gente diz que quer, mas a gente tem medo danado disso, né? Exato. O que será de nós, né? O que será de nós quando a gente se aproximar da cruz, né? E ele disse, né? Eu sou manso e humilde. Venha até mim. Meu fardo é leve. Né? Mas nós, como o jovem rico, não aceitamos isso, não. Chesterton tem vários trechos da obra dele e que ele descreve o processo de conversão dele, e ele descreve muito bem esse medo.
esse é um medo misterioso, né? Ele dizia assim, que toda vez que ele se aproximava da igreja, alguma coisa dentro dele, ao mesmo tempo, afastava-o da igreja. Toda vez que ele ia, ele recuava, né? Então é mais esse movimento, né? Nossa, enfim, esse movimento de chegar, né? De chegar e descansar em Deus, né? Descansar em Deus. O Paulo, você levantou a mão aí, mas a Cristina, ela tinha ligado o microfone dela um pouco antes. Deixa eu ver o que ela tem para nos ensinar aqui, nos brindar. Eu tenho que estar perguntando para aprender. Sobre a direção espiritual, eu acho que eu já comentei com o senhor que certa vez um padre me disse, eu perguntei para ele Isso é ótimo, Cristina, o pessoal vai gostar dessa sua história. Eu perguntei, o senhor fala de direção espiritual? Ele perguntou para mim assim, você é mística? Eu quase caí eu já estava ajoelhada, quase que eu caí. Mas ele perguntou de forma muito incisiva, você é mística? Eu falei, não. Falei, então por que você... E aí acho que, eu nem lembro a resposta dele, mas deu para... Acho que ficamos em silêncio porque deu para entender. E eu acho que a gente, aí que eu queria perguntar para o senhor, será que o nosso problema não é mais de catequese do que de nos aprofundarmos? Eu estou perguntando isso porque quando acho que foi há mais de 10 anos, eu comprei o Filoteia e ainda com uma vida profissional muito agitada e com muitas atribuições, meus meninos ainda pequenos. Professor, eu lia à noite Filoteia, eu acho que eu ficava pirada, porque eu não imaginava como eu conseguiria fazer aqueles exercícios ou agir, digamos, durante o dia, que eu tinha um dia combativo, entrando e saindo de reunião, enfrentando pessoas totalmente diversas, e ao mesmo tempo tendo que ser enérgica nas resoluções da vida cotidiana. Então, assim, o livro, eu falei assim, gente, se eu fizer isso aqui, e sozinha, né? Porque não existia um ambiente cristão no meu entorno. Então, eu acabei ficando confusa e eu acho que eu não passei da 5ª página, ou 3ª página, eu fechei o livro. Isso é uma coisa que eu gostaria, assim, de, sei lá, talvez eu esteja totalmente equivocado. Mas o padre pode ser, o padre eu acho que não está. E o que eu queria também, aí já é um pouquinho diferente. A certa altura aqui, o senhor escreveu sobre o moralista cristão, que esse é o assunto aí dessa segunda parte, né? E aí, totalmente diverso. O que eu escuto, a gente escuta, eu escuto, a palavra moralismo e moralista, elas estão totalmente achincalhadas na nossa cultura, não é? Uhum. O moralista, eu lembro dos anos 70, o Patropi, o moralista era o demodé, o fora da bossa, e até hoje em dia, a gente acompanhando aí esse novo ressurgimento do conservadorismo no Brasil e do catolicismo, esses jovens católicos execrando essa questão do moralista, é uma palavra muito achincalhada. Acontece que não pode ser assim, né, professor? Não. Aí vamos deixar, essas duas questões, direção espiritual e moralismo. Então, se puder nos ajudar aí. quem sou eu? Então, aqui,
o moralista, a ideia de moralista, ela foi ligada àquele homem que fica ditando regras para os outros cumprir. Aquele chato, que para tudo que a pessoa faça ele tem uma regra, uma coisa a dizer, uma crítica a fazer, né? Isso foi o que pintou, o que essa geração pintou do moralista. Porque essa geração queria fazer qualquer coisa que lhe desse na cabeça. Então qualquer pessoa que fosse que indicasse um caminho diferente de você fazer o que te der na cabeça, ficou com a peste de moralista. Mas esse pessoal não sabe o que é um moralista, não é? Não sabe o que é um moralista. A própria frase aqui do texto, né, ele fala inclusive assim, olha, o moralista cristão, antes de mais nada, deve investigar acerca do que o homem e a natureza humana não podem no que toca ao serviço de Deus. Então, o moralista cristão, ele deve ser antes um profundo psicólogo. O moralista não age como um ditador de regras. Nunca agiu e nunca agirá, né? Ele não age como um cara chato, né? Os grandes moralistas, né? Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Sales, né? Eles não agem assim. Eles não agem assim. Entendendo a psicologia humana, eles sempre agem conforme a situação, conforme a pessoa que ele está, enfim, discutindo, né? Então, o moralismo cristão é algo muito, muito, muito superior a qualquer tipo de estereótipo que se coloque, né, na cultura de hoje, né? Agora, em relação à catequese, né, que a gente precisa sempre muito de catequese, ou seja, a gente precisa ler catecismo frequentemente, né? Nós não tivemos uma boa formação catequética, né? Enfim, existe o grande catecismo romano, né? Um catecismo que foi determinado pelo Concílio de Trento, né? O único catecismo, digamos assim, dogmático da igreja, porque foi determinado por um concílio, foi determinada a escrita e a aprovação foi feita para esse concílio. É um catecismo que foi escrito para os párocos, para a instrução dos párocos. Claro que a gente pode ler e muito se beneficiar desse catecismo, né? Agora, na sequência desse catecismo, a igreja pediu, e nesse caso é quase que uma ordem, a São Roberto Bellarmino para escrever um catecismo baseado no Concílio de Trento. Um catecismo para leigos. E ele não só escreveu o catecismo, como ele escreveu 2 catecismos. Tá certo? Então, quem deu essa ordem a São Roberto Bellarmino foi o Papa Clemente VIII. Tá certo? O São Roberto Bellarmino, ele escreveu 2 catecismos. Um catecismo breve. Então ele fala assim, doutrina cristã breve, para que se possa aprender de memória, ordenada a modo de diálogo entre mestre e discípulo. Então, esse catecismo breve é para decorar. Tá? Então, é breve. É muito breve. Tá? Ele tem assim 40 páginas, esse catecismo breve. Incluindo aí as ladainhas, incluindo várias coisas devocionais. Ele tem, na verdade, 30 páginas.
As perguntas e respostas são 30 páginas. Mas ele escreveu um segundo catecismo, para leigo, o segundo catecismo para leigo, que é o que ele chama de, deixa eu ver aqui o título. Ele escreveu o segundo catecismo chamado assim: Explicação mais copiosa da doutrina cristã breve, para uso dos que ensinam crianças ou outras pessoas simples, ordenada a modo de diálogo entre mestre e discípulo. Esse catecismo é mais copioso, como a expressão do próprio São Roberto, ele já tem aí umas 160, 170 páginas. Por que eu estou falando isso? É porque assim, existem catecismos excelentes, como esse do São Roberto Bellarmino, que foi ordenado por um papa, e que depois que ele escreveu esse catecismo, os papas posteriores sempre elogiaram e sempre recomendaram esses catecismos. Tá? Ele foi publicado agora em português, tem em espanhol, tem em latim, tem, não é? Ele foi recentemente traduzido e publicado pelo Controvérsia Católica, tá certo? É possível adquiri-lo através lá do site do Controvérsia Católica. Estou dizendo isso a modo de sugestão para quem quer um catecismo sólido, um catecismo absolutamente ortodoxo, tradicional, né? E acho melhor, se eu puder dar a minha opinião, acho melhor do que o catecismo de São Pio X, tá? Bem melhor, tá certo? Então esses são os meus comentários. Ana Paula, só um minutinho, porque o Paulo também tinha levantado a mão, depois eu volto a você, ou a Ana Paula ou o Márcio, né? Professor, eu perdi uma parte da conversa por causa dos meus problemas logísticos aqui, mas eu peguei um trecho interessante que eu tenho experiência disso, né? Que é a questão de por que não fazemos, né? Porque eu acho que a Ana Paula estava comentando isso. Por que nós não fazemos? A gente tem medo de mudança, né? Assim, é do ser humano isso. E na hora que você começa a entender um pouco, e a gente tem lido bastante, né? Todos que estão aqui leem, entendem, você sabe que não dá para ficar do mesmo modo. Você tem que mexer com os fundamentos da sua vida. Com tudo. Você vai jogar praticamente tudo fora mesmo. Né? Tudo que você valorizava vai por água abaixo. Então é duro, não é fácil não. Você ficar, puta merda, é isso mesmo, eu vou ter que... Nossa, mãe do céu. E por mais que quando você esteja, a gente sente que a gente está no caminho correto, né? Você está na igreja, você sente que você está no caminho correto, mas você tem aquelas voltas do concupiscível, né? Então, e a família te induz a isso, você vira fanático, e os amigos, etc. Então, assim, a gente é cercado pelo mundo, por nós mesmos e pelo demônio. Então, são 3 contra 1. Então, é muito complicado. Isso é muito complexo. É mesmo. Né? Essa decisão definitiva, se ela não tiver auxílio da graça, não vai. Por nós mesmos, impossível. Né? A gente pode colaborar um pouco, a gente lê, mas esperar que realmente ele faça a virada da chave para a gente, porque a gente não tem condição. Isso mesmo. E é essa forma de entrega a Deus. Olha, eu estou me entregando, eu não sei o que fazer, não sei o que vai ser. Mas esse ato de entrega é o mais difícil mesmo. É o mais difícil. Não é?
porque todos os problemas começarão a existir na sua vida. E ao mesmo tempo eles desaparecem, porque na hora que você se entrega na mão da providência, você não tem mais problema. É uma coisa, é uma contradição absurda. Paradoxo, os grandes paradoxos. Os grandes paradoxos. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Era basicamente isso. Tinham outras coisas menores, mas esse era o ponto principal. Essa coisa estranha, né? Que é a entrega de nossa alma a Deus, né? Descansar em Deus. Esse é o termo, né? Ana Paula ou Márcio? Na verdade, eu levantei a mão para ambos, mas eu vou só falar aqui, vou comentar aqui em cima do que a Cristina falou, porque quando eu fiz a pergunta, eu estava me referindo a mim mesma agora, no atual momento. Porque também eu já, né, agora eu estou aposentada. Então, e outra, só que o senhor está lendo, fazendo essas leituras com a gente diariamente, já tem 2 anos. Né? E eu também já estive nessa... Então, assim, o que eu quero dizer é que agora eu estou um pouco menos confusa, porque é como eu falei com o senhor uma vez, até quando o senhor começou a fazer aquelas palestras lá após a missa, lá no colégio mesmo, eu não entendia. Né? Então, quando você está completamente fora de tudo, mesmo você tendo um hábito de leitura, você não entende. Você precisa de uma certa caminhada, de leitura de outras coisas, essa discussão aqui que é tão enriquecedora, né? Que graças a Deus a gente teve essa oportunidade, e mesmo assim eu ainda reluto, mesmo assim eu ainda resisto. É isso que eu queria só complementar. Todos nós. Passar para o Márcio aqui. Oi, professor. Meu é rapidinho dessa vez, prometo. É o seguinte, na verdade, o senhor chegou à conclusão, ou pelo menos o senhor está expressando a conclusão, que a gente chega, depois de perceber o seguinte: não adianta a gente se meandrar por filosofias estratosféricas, teologias em órbita, quanto que bastaria justamente para nos conduzir bem. É um catecismo bem lido, bem memorizado, bem meditado e bem praticado, e um direcionamento maior para a questão ascético-mística, porque é justamente isso que vai nos orientar na prática, me ajudar a colocar esse conhecimento na prática, porque do catecismo a gente parte dos princípios e chega a certas conclusões, certos corolários, de maneira fácil, coisas que a gente vai ver no dia a dia. Não tem que ser uma coisa tão estratosférica assim. A maior parte dos nossos problemas, nossos dilemas são simples e práticos, na maior parte do tempo, pelo menos. E lembrando aquela oração, né, que Santo Inácio deixava, né? Tomai, Senhor, recebei toda a minha liberdade, minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho, possuo, vós me deste, por amor a vós devolvo por gratidão. Tudo é vosso, dá-me apenas vosso amor e vossa graça, e já serei bem rico e feliz, nada mais saberei de vos pedir. Isso basta para uma meditação e colocar e reorientar a nossa vida em muita coisa. Então, muito obrigado. É isso mesmo. Esse ato de entrega de tudo. Porque tudo que nós temos veio dele. Então nós devolvemos a ele, não é? E pedimos para que ele faça de nós o que ele quiser, não é? Esse ato de entrega, ele tem que ser renovado, né? Ele tem que ser renovado a cada dia, né? Esse ato de simples abandono, ele tem que ser renovado a cada dia, porque a cada dia o mundo nos cobra o pertencimento a ele. E nós temos que, cada dia, renovar esse ato a Deus, para que ele não esqueça da gente. É claro que ele não vai esquecer, mas eu digo, não esqueça de nós que estamos entregando a ele, né, tudo que nós temos. E mais, para que a gente não esqueça, né? Para que a gente não esqueça.
né? Esse nosso abandono em Deus, né? Porque a maior parte do dia nós esquecemos, nós estamos envolvidos, né? E essas pequenas orações jaculatórias durante o dia é justamente para que a gente não esqueça, né? A igreja tem toda uma metodologia prática. Porque quando a gente fala teologia cética e mística, o cara fala, nossa senhora, esse trem é complicado demais. Não, essas coisas são mais práticas do que qualquer outra coisa. Né? Coisa teórica, imaginária, é esse tal de aquecimento global, a mecânica quântica, as explosões solares. Né? Isso é que é complicado, mas o resto é muito simples. Né? E a nossa vida cristã tem que ser baseada na simplicidade, né? Simplicidade e pureza, né? Como nos diz a imitação de Cristo, né? Enquanto nós lemos ontem no curso de Revolução Francesa, né? Uma expressão que me tocou bastante é o seguinte: ele descreve um homem que tem mais complicações do que alma. É uma coisa curiosa. Essa expressão é muito legal, né? Os homens que têm mais complicações do que alma. Então nós somos esses, né? Nós temos que basear na simplicidade, né? E as coisas são muito simples na nossa religião. Por isso é que ela nos assusta tanto, né? Porque nós somos cheios de complicações na nossa cabeça. E a nossa religião é simples. O Paulo levantou a mão aí. Essa questão que você estava mencionando de física quântica, aquecimento global, isso é, na verdade, uma cortina de fumaça, porque eles te dão um problema que você, mesmo se fosse verdade, você não tem interferência nele, você não consegue mexer, né? E aí você pode criar N subterfúgios para andar com essa situação, enquanto os reais problemas que você poderia estar mexendo ficam esquecidos, porque eles são pequenos demais para você se preocupar com eles. Para sua mente sofisticada se dirigir a eles. Exatamente. E agora também falando da Revolução Francesa, eu deixei para começar a leitura da Vendée, 1793, né, a Família de Bandidos. E eu li o prefácio. Esse prefácio a gente tem que ler umas 10 vezes. Com Lourenço Fleshman. Sei. Ele é um resumo fabuloso de tudo. Ele faz um resumo em 5 páginas, que é uma coisa primorosa. E a carta da avó dos meninos, né? Ela deixando a carta do livrinho. Que coisa linda. Tem que ler mesmo. Tem que ler mesmo. Prepara o lenço que você vai chorar muitas vezes, viu? Nossa senhora, já estou aqui. Pode preparar. Pode preparar. Muito bacana. Eu não tinha aberto o livro ainda, já estava comigo há algum tempo. Deixei para ler agora. E me surpreendi. Foi numa direção totalmente diferente do que eu imaginava. Muitos lenços. Você estava falando que o livro estava fechado, né? Nossa, quantos livros eu tenho fechado aqui na minha biblioteca. Meu Deus, uma das coisas mais irritantes que eu convivo diariamente aqui comigo. Então, gente, é isso. Nosso santo aqui da vez é um santão. E toda vez que a gente se defronta com esses luminares, né? Com essas luzes que a igreja nos deixou, nos causa perplexidade, né? São Francisco de Sales é um acontecimento, sabe? Nós vamos ver, inclusive, na outra biografia que nós vamos ler, como é que ele se insere, né, no século dele, como é que ele reage a tudo que estava acontecendo. É um luminar, é um luzeiro para nós, né?
E é claro, nós estamos andando, né, sobre esses luzeiros nas nossas leituras, né? E cada santo que a gente lê nos dá a dimensão da santidade da igreja, né? Da santidade da igreja. Porque todos esses santos nós temos que considerar, né, são pálidas imagens, não é, de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pálidas imagens, né? Por mais extraordinários que eles sejam, né? Tudo isso através dos santos a gente tem vislumbres da santidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, da santidade da Santíssima Trindade, né? Então, assim, é o que nós podemos, digamos assim, através dos santos, nós podemos ter esses vislumbres, essas pequenas, olhar aquele olhar na fresta da porta, né? E, enfim, cada vida de santo que a gente lê, a gente tem um aspecto da santidade integral, né? Do Verbo encarnado, né? Porque todos eles se ligam umbilicalmente ao Verbo encarnado, né? E o Verbo se deixa ver, permite que nós vejamos a sua santidade através desses homens e mulheres extraordinárias, né, que a igreja cultivou e nos deu como exemplos, né? E por isso que eu agradeço muito a vocês pela oportunidade que me dão de fazer essas leituras, de conversar com vocês, de receber os comentários e enfim, isso para mim uma coisa absolutamente extraordinária, né? Deus lhes pague, né? Por isso, pela paciência também, pela participação, tá certo? E vamos então interromper aqui o nosso bate-papo. Nós estamos na página 108. Amanhã, se Deus quiser, amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos à leitura. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.